Criminosos fazem compras com cartão de crédito falso e deixam prejuízo de R$100 mil. Pelo menos 3 lojas foram alvo dos bandidos. Um suspeito já está sendo procurado. Inspetor penitenciário que atirou em universitários é indiciado. Um dos irmãos ficou cego do olho direito. A violência nas estradas. Carretas batem de frente e capixabas morrem em Minas Gerais. Motorista embriagado avança sinal vermelho e provoca acidente no norte do estado. O caminhão também estava com o pneu careca. Padrasto é condenado a 17 anos de prisão, acusado de estuprar a enteada de 12. Ele foi preso hoje. Chove na sala de aula. É tanta água que nem os baldes dão conta. Os pais estão revoltados com a situação nessa escola da capital. Confusão entre tio e sobrinha termina em morte. A adolescente teve traumatismo craniano e morreu no hospital. O combate a incêndios. Na semana de conscientização, o Corpo de Bombeiros preparou várias ações para mostrar a importância da prevenção constante. Mais da metade das transações bancárias são feitas fora das agências. Os aplicativos de celular estão sendo cada vez mais utilizados por quem não quer perder tempo na fila do banco. E a exploração de petróleo no estado deve movimentar nos próximos anos cerca de R$50 bilhões. Em mais uma rodada de licitações foram ofertados 31 blocos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. R$100 mil de prejuízo. Esse foi o valor de compras feitas por golpistas aqui no estado. Os criminosos utilizaram um cartão de crédito falso na hora de fazer o pagamento. No dia 25 de abril, este homem foi até uma empresa de ar-condicionado em Vitória com a intenção de comprar alguns aparelhos. O homem que aparece nas imagens foi identificado como Lugono Adai Paixão, mineiro de 26 anos. Ele usou identidade e cartão de crédito falsos para comprar os aparelhos. As imagens mostram também o golpista colocando os produtos em uma caminhonete. Como o cartão de crédito usado era falso, o empresário não recebia o valor dos aparelhos. Então, já desconfiado da venda e também do comprador, um dos donos de loja de ar-condicionado procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. A partir daí começou uma investigação. O delegado Fábio Pedroto conseguiu identificar o criminoso e pediu um mandado de prisão para Lugono Adai Paixão. Mediante essa compra, ele fazia o repasse para outros lojistas que, de boa ou má fé, nós ainda estamos investigando essa possibilidade, revendiam para terceiros consumidores finais que faziam a instalação dos aparelhos em suas residências. Além do Lugono, outras 6 pessoas que formavam uma rede de serviços com o procurado também são investigadas. As empresas que compraram os aparelhos por preços baixos também vão ser questionadas para saber se não agiram de má fé. As pessoas compravam esses aparelhos, primeiro, sem a nota fiscal dos produtos, que já é um indicativo de origem duvidosa. Segundo, porque compravam por um preço inferior ao praticado no mercado. Os golpes renderam um prejuízo de mais de R$100 mil para 3 empresas. E o delegado acredita que outras empresas também podem ter sido vítimas. Ele orienta os empresários, tanto aqueles que vendem quanto aqueles que compram, a se certificar da negociação. Certifiquem-se da origem lícita, certifiquem-se da procedência do produto, de quem vende, antes de fazer qualquer tipo de compra por meio de internet. Não acreditar que sempre que compram de lojas, aquele produto será um produto legal, porque muitas das vezes há também produtos ilegais sendo vendidos por pessoas jurídicas, e certificar sempre, exigir nota fiscal, comprar por um preço praticado em média no mercado, evitando assim um problema posterior que seria a apreensão desses aparelhos, até porque quem compra nessas condições pode incorrer no crime de receptação. Caminhoneiro embriagado provoca acidente no norte do estado. O caminhão estava com pneu careca. O carro foi atingido por esse caminhão quando manobrava para entrar no bairro. A batida aconteceu hoje cedo na BR-101 em Linhares, no norte do estado. Visivelmente alterado, o caminhoneiro tentou explicar o que havia acontecido. Deu amarelo, estava passando, né? Vou esperar um pouquinho mais, porque pararam no amarelo.
Cara, tem 2 sinais. O de lá amarelou, você podia ter parado de indicar no vermelho. Mas pouco depois, o homem acabou confessando que havia ingerido bebida alcoólica. O senhor bebeu bebida alcoólica? Ontem. A parte de trás do carro ficou destruída. Segundo testemunhas, o sinal estava fechado para o caminhão. O caminhoneiro fez o teste do bafômetro e o resultado já era esperado. O resultado aqui demonstra que o senhor fez uso de álcool, tá certo? Para piorar a situação, o caminhão ainda estava com o pneu careca. O condutor, é claro, foi levado para a delegacia. O nome do caminhoneiro não foi divulgado, ninguém ficou ferido. Agente penitenciário acusado de atirar em irmãos é indiciado. Anderson Peterle Freire foi indiciado por lesão corporal grave. O agente penitenciário atirou nos irmãos Derek Domingos e Edson José Domingos. O crime aconteceu no dia 14 de maio, em Cariacica. Os irmãos estavam de moto quando foram atingidos. Edson perdeu a visão do olho direito e Derek teve ferimentos por causa dos estilhaços. O caso foi encaminhado à Justiça. A Secretaria de Justiça disse que um procedimento administrativo foi aberto. 4 anos depois do crime, homem acusado de violentar a enteada é condenado e preso. O pedreiro de 41 anos foi preso acusado enquanto trabalhava em uma obra no bairro Jardim América, em Cariacica. Ele foi condenado a 17 anos de prisão por estuprar a enteada de 12 anos. Os fatos ocorreram no interior da residência, na sala da casa, no momento que ele chegou e forçou essa criança, à época, a manter a conjunção carnal e praticar atos libidinosos com ele. A partir daí, então, durante as investigações, nós conseguimos comprovar os fatos, com auxílio, inclusive, de laudos periciais, e a conclusão do inquérito, que foi encaminhada à Justiça e que, na data de ontem, então, foi expedido mandado de prisão e a condenação do acusado. O caso aconteceu em novembro de 2013 em Vitória. O inquérito foi concluído há 2 anos. Em depoimento, a menina disse que estava dormindo quando o padrasto a acordou, dizendo que os dois iriam juntos buscar um documento. Na volta, o pedreiro agarrou a enteada e a estuprou. A menina contou para a mãe, que imediatamente expulsou o homem de casa e o denunciou para a polícia. O pedreiro respondia o processo em liberdade desde quando ainda era suspeito. Hoje detido, ele alega que tudo não passou de uma história inventada pela enteada. Vai cumprir pena pelo crime de estupro de vulnerável, uma pena considerável, bem elevada, de 17 anos e 6 meses de reclusão, e vai permanecer preso durante esse período. Discussão entre tio e sobrinha acaba em morte em Cariacica. O fato aconteceu dentro desta casa em São Geraldo 2, Cariacica, e começou com uma discussão inútil, fútil, uma implicância de um tio, o auxiliar de serviços gerais, Jean Carlos Nielsen dos Santos, de 38, com a sobrinha, a estudante Jéssica Nielsen dos Santos Lacerda, de 15 anos de idade. A informação é que o tio Jean e o avô de Jéssica chegaram em casa por volta das 10 horas da noite. Estariam embriagados, de acordo com essas informações. Jean entrou no quarto onde a mãe dele e a sobrinha Jéssica estavam dormindo e começou a proferir vários palavrões contra a menina. Quando ele partiu para a agressão, a mãe dele, a avó de Jéssica, entrou no meio para tentar impedir, mas não conseguiu. A menina acabou sendo atingida, saiu correndo de casa, buscando ajuda, socorro junto aos vizinhos. Estava desnorteada, sem saber para onde ir, nem tampouco o que fazer. Até que, num determinado ponto da rua, ela acabou conseguindo a ajuda de um casal. Aí a gente tentando acalmar ela o tempo todo para tentar entender o que havia acontecido. Aí ela veio falando que o tio dela tinha chegado em casa, muito alterado, que estava batendo na mãe dela. A dona de casa e o marido acionaram a polícia atendendo ao pedido de Jéssica, que estava preocupada com a avó. Mas ela lembrou que quanto mais o tempo passava, mais parecia que algo grave acontecia com a adolescente. Ela começou a ficar com as mãos meio roxas e os lábios também. E não tinha nem força, e falava que a barriga dela doía muito. Só depois de muito tempo dela deitada no meu sofá, que ela falou para minha mãe que ele tinha dado um soco na cabeça dela. Jéssica tinha problemas no coração. Ela foi levada para o hospital de urgência e emergência, mas morreu devido a um choque no coração
e há um trauma na cabeça, que pode ter sido decorrente da agressão do tio. Aparentemente surpreso ficou ele, o Jean. O autor dos socos e da briga reagiu assim ao saber que a agressão à sobrinha resultou na morte dela. Seu Jean, o senhor não sabia que a sua sobrinha havia morrido? Não, é verdade mesmo, cara. Jean foi preso logo após a agressão e levado para a Delegacia da Mulher em Vitória. Ele tem um histórico de violência no currículo. Já foi autuado por tráfico, posse e porte de drogas e lesão corporal, por agredir a mãe, o pai e ainda por uma briga em um bar. A morte de Jéssica surpreendeu os vizinhos. Ela não tinha defeito, né? Pelo que a gente sabe, não tinha defeito. Eu que só andava com a avó. Nunca vi a menina andar sozinha. Bom, a polícia investiga o caso. E agora um pedido de socorro que vem lá da escola Lenir Borlotti, em São Pedro, Vitória. Vamos ver. Olha as condições dessa sala de aula. Aqui estuda crianças de 7, 8, 9 anos. A água saindo pela luminária, tempo de pegar fogo, ter um curto-circuito, machucar uma criança, até mesmo matar uma criança. Veja só. Nós pedimos socorro à Prefeitura Municipal de Vitória. Luciano Rezende, nos socorre. A Prefeitura disse que uma equipe técnica foi até o local e vai tomar as providências. E você também pode participar do nosso telejornal. Mande o seu flagrante para o nosso WhatsApp 997922530. A retomada de licitações para exploração e produção de petróleo no Espírito Santo. A expectativa é de que o setor movimente mais de 50 bilhões de reais aqui no estado nos próximos anos. O encontro foi a 14ª rodada de licitações da Agência Nacional do Petróleo. Foram ofertados 31 novos blocos, que são áreas consideradas potenciais para as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. O pré-sal, que é a nossa grande reserva de petróleo offshore, ela atrai interesse de grandes empresas do mundo. Mas o Brasil tem muitas oportunidades além do pré-sal. A gente tem um potencial muito grande de exploração de petróleo em terra, e nisso o Espírito Santo é especial, em que atrai pequenas e médias empresas. Então, o nosso objetivo é dinamizar a indústria de exploração e produção de petróleo em terra no Brasil, atraindo e possibilitando que pequenas e médias empresas possam participar da exploração de petróleo. Os blocos ofertados estão localizados na parte marítima da Bacia do Espírito Santo e na parte terrestre. Entre os municípios onde há locais com possibilidade de exploração estão Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares e São Mateus. Só este ano, o Espírito Santo produziu mais de 300 mil barris de petróleo por dia e mais de 11 milhões de metros cúbicos de gás natural. O estado possui 47 campos de produção e é o segundo que mais produz petróleo no Brasil. A gente está vivendo um momento de retomada na exploração e produção de petróleo no Brasil. A ANP, pela primeira vez, divulgou um calendário permanente de leilões. A gente vai ter 10 leilões no período 2017 e 2019, também uma oferta permanente de áreas de exploração. Isso vai atrair investimentos. Nós imaginamos mais de 80 bilhões de dólares de investimento no Brasil como resultado desses leilões nos próximos anos, dos quais estimamos que uns 50 bilhões de reais virão para o Espírito Santo. Esses investimentos, de acordo com os nossos cálculos, vão produzir royalties e participação especial para o Estado e para os municípios capixabas. E vai se refletir em arrecadação para o Estado, emprego e renda também para a indústria do Estado. Para mais informações é só acessar anp.gov.br. Transações bancárias na palma da mão. Mais da metade dos serviços que antes eram exclusivos das agências, agora são feitos com o uso de aplicativos de celular. Não dá para negar que é bem mais fácil, né? É mais cômodo, né? Tem que vir no banco todo dia, fazer transferência. Pela internet fica tudo mais fácil, você não precisa sair de casa. Você consegue pagar vários boletos de vários bancos, contanto que esteja em dia, transferências, TED, né? Você consegue fazer com maior facilidade, sem dúvida. No banco, infelizmente, a gente perde tempo. É verdade, nem todo mundo tem tempo hoje para ir ao banco e pegar fila. A velha agência bancária parece que está mudando de endereço. Pois é, e esse novo endereço
é o telefone celular. Por causa dessas facilidades aí que a gente falou, a Federação Brasileira dos Bancos fez uma pesquisa e constatou que 57% dos brasileiros realizam as atividades por meio do Internet Banking. São dados de 2016 e a mesma pesquisa descobriu que quase 22 bilhões de reais foram movimentados por meio de aplicativos. Para esse especialista em tecnologia da informação, essa é a tendência mesmo. Na verdade, tendência não. Isso já é realidade. Isso é um dado muito claro já do mercado brasileiro e boa parte das transações, a maioria das transações já são feitas a partir de aplicativos remotos. Lá você pode fazer a maioria das operações que todo cidadão precisa fazer. Hoje, falando em banco, vai pagar alguém, você vai fazer um depósito na conta de uma outra pessoa, pagar fornecedor, ou você vai fazer uma aplicação na poupança, você não precisa mais hoje de banco, você faz hoje tudo via aplicativo. E evita até você sair na rua, você andar com dinheiro na sua carteira. Tem outros benefícios também a utilização de aplicativos de banco. Com tantas facilidades assim, tem banco que está investindo ainda mais na tecnologia. Com a evolução de telecom que aconteceu no Brasil, né, onde você hoje, se você for numa fazenda, tem Wi-Fi, né? Então isso é muito fácil para um cliente utilizar soluções através da internet. E todos nós vimos fazendo desenvolvimento de soluções para facilitar a vida do cliente. Nosso objetivo é o nosso cliente feliz. Cuidados simples e que podem evitar um grave incêndio. Para alertar a população, durante uma semana, o Corpo de Bombeiros vai realizar ações de conscientização. O Corpo de Bombeiros reuniu a imprensa para falar sobre a Semana de Prevenção de Incêndio, que começa no próximo domingo, dia 2 de julho, e vai até o dia 9. É uma semana que foi instituída em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas, com a forma de a gente alertar a população e reforçar na população brasileira essa importância da prevenção de incêndios. A maioria das ocorrências atendidas pelos bombeiros no estado em 2016 foi relacionada a atendimento pré-hospitalar, 54%. Os incêndios urbanos, que acontecem, por exemplo, em residências, corresponderam a 10% de todas as ocorrências registradas. Um número que pode até parecer pequeno, mas não é. Tanto que a prevenção é constante, cuidar é preciso. Alguns desses incêndios são por descuido, negligência, né, ou até desconhecimento das pessoas. No ambiente doméstico acontece muito a questão do gás de cozinha, do GLP. Às vezes as pessoas deixam o gás vazar ou deixam panela no fogo e isso acaba acarretando incêndio. Então, assim, precisa realmente da gente fortalecer cada vez mais essa importância da prevenção e conscientizar as pessoas de que medidas simples de segurança podem evitar uma tragédia, podem evitar um incêndio de grandes proporções. Apesar da semana ser sobre prevenção de incêndio, o trabalho dos bombeiros vai muito além disso e parte dele será apresentada durante a semana de conscientização em diferentes eventos. Nós vamos começar no dia 2 de julho, no domingo, com a programação da nossa corrida dos bombeiros, uma corrida de 10 quilômetros. Na segunda-feira, em todo o estado, campanhas preventivas de forma mais educativa, focadas em estabelecimentos, supermercados, das grandes redes dos supermercados, para a gente verificar se as medidas de segurança estão de acordo. A gente precisa estar lembrando e levando à população essa questão da proteção contra incêndio cada vez mais. A programação completa está na página dos bombeiros no Facebook. É só procurar Bombeiro Militar ES. E a seguir, carretas batem de frente e caminhoneiros capixabas morrem em Minas Gerais. A gente já volta. Caminhoneiros capixabas morrem após acidente grave em Minas Gerais. Os dois veículos bateram de frente. Com o impacto, uma das cabines ficou destruída. As rodas de uma das carretas foram arrancadas. Edinaldo Martins, de 36 anos, era quem conduzia um dos veículos. Ele é de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Na outra carreta estava Odair Binou, que é de Santa Maria de Jetibá. As causas do acidente estão sendo apuradas. Para você, boa noite. Até amanhã.